Shalom, princesas lindas, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um capítulo de Atos dos Apóstolos. Tenho certeza que você tem sido edificada, que você tem aprendido com esses apóstolos, com esses discípulos de Jesus. E glória a Deus por isso. Permaneça conosco até o fim desse livro tão lindo que é Atos dos Apóstolos, que tem nos ensinado a propagarmos aquilo que Jesus nos ensinou da palavra, que é anunciar a palavra, que é ministrar do teu amor, que é expressar o evangelho de Deus na terra, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos de Atos 14. Ontem vocês aprenderam um pouco com a missionária Aline, que ela começou dizendo em Atos 13 sobre que havia na igreja de Antioquia mestres, profetas, e dentro deles estava Barnabé, né? E no momento ali que os discípulos estavam orando, pedindo a Deus uma direção, o Espírito direciona para que se unisse Barnabé e Paulo para prosseguir, fazer a obra que Deus tinha chamado para eles. Isso está em Atos 13, 1 e 2, amém? E eu aqui no Atos 14, dando continuidade, é o momento em que Paulo e Barnabé continuam fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo pelo qual o Senhor os tinha chamado para fazer, amém? E aí eles estavam ali em Icônio, anunciando a palavra de Deus, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, que é isso que até o versículo 3 nos diz. E havia ali uma divisão entre judeus que criam, judeus que não criam, incrédulos, gentios que estavam crendo, gentios que não estavam crendo, e começaram a suscitar contra Paulo e Barnabé. E isso aconteceu com Jesus, né? Se aconteceu com Jesus, que dirá com outros apóstolos, que dirá conosco? Mas aqui a palavra nos diz que eles continuam anunciando a palavra de Deus, continuam pregando o evangelho, fazendo sinais, maravilhas. O versículo 3 diz assim: por mão deles se faziam sinais e prodígios, amém? Mas chegou um certo momento, no versículo 5, que surgiu um tumulto e o povo começou a querer apedrejar eles, ultrajar, apedrejar. E aí o que eles fizeram então acho que agora o nosso momento por aqui acabou, né? Vamos para outro lugar. E eles foram para uma cidade circunvizinha ali, que era Listra e Derbe. E eles chegando naquela cidade, havia ali um coxo de nascença. E esse coxo ouvia aquilo que Paulo e Barnabé faziam. E a palavra diz que chegou um momento em que Paulo, olhando para esse homem, no versículo 9, ele via que nesse homem coxo havia uma fé para ser curada. E hoje, se nós formos parar para olhar para dentro de nós, nas nossas necessidades, eu não sei qual necessidade que você tenha hoje, como eu tenho. Se Jesus chegar para nós, ou um homem ou uma mulher de Deus chegar para nós, ele vai achar em nós fé para acreditar no milagre de Deus? Fé para acreditar na restauração de Deus no casamento, na família, na vida dos filhos, na área financeira, qual for? Porque aqui a palavra diz que Paulo, fitando os olhos nesse coxo de nascença, Paulo disse assim para ele, que viu fé nele e disse: levanta, apruma-te, no versículo 10 direito, e fica de pé sobre os seus pés. E a palavra diz, tem muitos outros versículos que a gente vê de milagres, que o discípulo pega na mão, que levanta aquele homem, mas aqui não, esse versículo 10, ele saltou e andava. Você tem noção do que é isso? Um paralítico de nascença nunca andou na vida? Porque uma coisa é a pessoa ter experiência de como andou e saber como fazer, nunca andou na vida, e no momento que foi curado, saltar e andar? Nosso Deus, ele é assim, quando ele faz o milagre, ele não só faz o milagre, mas ele processa ele completo por nossas vidas, para as nossas vidas. Faz a cura, nos ensina a andar, nos ensina a caminhar, nos ensina a saltar, porque ele é conosco. Ele é aquele que processa a cura em nós. Amém? Vamos crer em nome de Jesus? E dando sequência aqui, quando o povo viu isso, a multidão, não, eles são deuses. Barnabé chamavam de Júpiter, versículo 12, e Paulo de Mercúrio,
porque era este o principal portador da palavra. E sabe o que o sacerdote de Júpiter fez? Começou a juntar ali na porta do lugar ali, né, da cidade, em frente da cidade, trazendo touros, grinaldas, porque ele queria fazer sacrifício junto com a multidão, devido àquele milagre que eles acreditavam que eram deuses que tinham feito. E é nesse momento que Paulo e Barnabé veem isso, eles começam a rasgar as suas vestes de, gente, não pensem assim, não é milagre em nós, mas é o Deus poderoso em nós, é isso que nós estamos aqui anunciando para vocês. No versículo 15 diz assim: senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Quando através das nossas vidas Deus faz milagres, sinais e maravilhas, a quem damos honra e glória? Será que o nosso coração se engrandece de achar que nós temos mérito algum, merecimento algum? Ou será que pela atitude de Paulo e Pedro nós nos humilhamos? Que misericórdia, toda a honra, toda a glória do Senhor. Não a nós, mas é o Senhor. Ele sim é o poderoso, Ele sim faz maravilhas. Ele é o Deus vivo. Sou apenas um vaso nas tuas mãos. E aí, dando sequência no versículo 19 ao 28, lembra aqueles judeus que uns criam, outros não criam, gentios criam, não criam, que estavam incitando, tentando apedrejá-los? Eles apedrejam Paulo. Eles apedrejam Paulo de um certo ponto, no versículo 19, que eles arrastaram para fora da cidade. E sabe por que eles arrastaram para fora da cidade? Porque eles acharam que o Paulo estava morto, de tanto que eles apedrejaram. Só que no versículo 20, os discípulos começam a rodear Paulo, pensando assim: realmente, Paulo morreu. Acabou, porque tá bem ferido, não tem nem sinal de vida aqui. Mas olha que lindo, a palavra diz que Paulo se levanta, entra na cidade, parte com Barnabé e vai continuar anunciando o evangelho. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Quantas vezes nós paramos um ministério, paramos um chamado de Deus nas nossas vidas porque pessoas nos apedrejam, porque pessoas nos julgam, porque pessoas invejam, porque pessoas falam que não somos capazes, que não temos o talento ou chamado para aquilo, e nos paralisamos e recuamos. Mas olha que exemplo lindo de Paulo, meu amado e minha amada. Ele foi apedrejado como morto. Ele teria todos os argumentos e nós entenderíamos de dizer: não, peraí, vou dar uma respirada aqui, dar um tempo, tá difícil. Não. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para outra cidade e continuou para Derbe e continuou a anunciar a palavra, a fazer sinais e maravilhas. A fome dele pelo Senhor era grande, de anunciar o evangelho, de transformar vidas. Porque ele fazia isso, a gente estudou, matava pessoas. Mas quando Jesus encontra com ele, que a missionária ali ministrou isso pra gente, tem aqueles 3 dias de encontro, de jejum, de cegueira, e o Senhor ministra profundamente o coração dele, ele recebe desse amor. Eu entendo que para Paulo, qualquer dia, hora, sem falar do amor de Deus, seria como um tempo perdido. Que ferido que, bora arrumar isso aqui, lavar, bora seguir, tem algo a anunciar, tem o evangelho a anunciar, tem vidas morrendo, precisando ser salvas. E nós, minha amada princesa, mulher de joelhos, quando tentam nos apedrejar, o que fazemos? Em nome de Jesus, se você hoje está numa posição de recuar,
paralisada, se levante agora em nome de Jesus. Se levante sobre os seus pés, dá um salto em nome de Jesus, um glória a Deus e prossiga a caminhada que o Senhor te chamou para fazer. Não é tempo de recuar. Nosso amado Jesus está voltando, não é tempo de recuar. Vidas ao nosso lado precisam de receber da palavra de Deus, precisam ver na minha vida e tua vida o evangelho de Cristo, precisam sentir em nós o perfume de Cristo. Prossigamos em nome de Jesus. E olha que lindo. E aí ele continua anunciando, fortalecendo a alma dos discípulos, 22. Exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. No reino de Deus, perdão. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Chegou a nossa vez, princesas, de anunciar o evangelho, a palavra de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Que não nos calemos, que não recuemos, que não nos paralisemos, mas que possamos, como Paulo, Barnabé, anunciar a palavra de Deus, independente das pedras que lançarem contra nós. Maior é o nosso Deus, amém? Maior é o que está em nós. Que o Espírito Santo te fortaleça e traga essa revelação sobre a tua vida nesse dia. Maior é o que está em nós. E Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que tem nos prometido. Amém? Paizinho, obrigada pela tua palavra. Se há alguma mulher de joelho, uma princesa aqui comigo, paralisada, Senhor, desistida, desanimada, Senhor, de seguir o teu propósito, de anunciar o evangelho, de ser cristã, a pequeno Cristo na terra, que o Senhor possa nos despertar nessa hora, nos queimar com esse amor, como Paulo ali teve, logo se levantou e prosseguiu, sem argumentar das pessoas, sem reclamar, sem murmurar, mas prosseguiu em fazer aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Que o negócio nosso seja com o Senhor e não com o homem. Que não venhamos limitar pela palavra do homem, pelo afrontamento do homem, não. Mas que possamos caminhar, prosseguir com o Senhor para o alvo que o Senhor tem para nós, para o chamado que o Senhor tem proposto nas nossas vidas, Pai. Desperta-nos nessa hora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Desperta, tu que dormes. Levanta sobre os teus pés, como eu disse aqui para esse homem. Apruma-se sobre os pés. É hora de saltar, andar, prosseguir. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.